sangue para os tecidos, porque agora a gente precisa identificar também as estruturas arteriais, né? Composta por artérias, musculares, arteríolas, tá? Então, ó, dos membros superiores, a gente vai ter, ao que irriga os membros superiores, a origem vai ser a artéria subclave. Lembrando que a artéria subclave esquerda é ramo direto da aorta e a artéria subclave direita é ramo do tronco braquicefálico, tá? Depois que ela saiu da subclave, que ela passou para a região axilar, que ela passou pelo músculo peitoral menor aqui, você vai chamar ela de artéria axilar. Depois da artéria axilar, ela vai se tornar artéria braquial e vai dar dois ramos, que é a artéria radial e lunar. Radial é o lateral, rádio, a antena do rádio, eu nunca mais esquece. Então a artéria radial e a medial. Então ela vai ter uma importância para a irrigação do braço, antebraço e mão. Tá? Então você vai ter que a artéria subclave, passou a região axilar, ela se chama de artéria axilar, e depois ela vai dar a artéria braquial profunda, né? Artéria braquial. E aí ela vai se dividir em duas artérias, radial e a artéria lunar, que vai formar essa arcada, tá? Vai formar esse arco palmar aqui para irrigar a mão. Tá? A mão é um dos órgãos principais que a gente tem no corpo, gente. Tá? Dentro do planeta, a única espécie que consegue fazer esse tipo de movimento aqui, ó, é o homem. Só o homem consegue fazer isso aqui. Nem o macaco consegue. Só o homem consegue fazer isso aqui, ó. Ixi. Só o homem consegue fazer isso aqui. Tanto que, por exemplo, a gente tem uma preguiça, por exemplo, e quando você tem alguma lesão em membro inferior, perna, pé, coxa, dependendo da lesão que você tem, muitas vezes é melhor você fazer a amputação e jogar uma prótese no membro inferior. Só que esse raciocínio é completamente diferente do membro superior. No membro superior, se você conseguir preservar um dedinho, é excelente, porque nenhuma prótese você consegue fazer isso aqui. Nenhuma prótese. O homem não consegue fazer isso aqui. É só abrir e fechar. Não pega. Você não consegue, até hoje, nenhuma prótese conseguiu fazer isso aqui. Só abrir e fechar. Só abrir e fechar e olha lá. Nenhuma prótese consegue simular o movimento do membro superior. Rotação, nada, nenhuma. Então, quando você conseguir preservar qualquer parte do membro superior, preserve. Diferente do membro inferior. Chegou lá todo esbagaçado, aqui, é melhor amputar e jogar uma prótese, e muitas vezes o cara vai andar melhor. É porque o movimento também do membro superior é menos mais complexo. delicado. O membro superior é muito mais complexo. Tá? Então, você vai ter aqui a artéria subclave, né, a origem do arco aórtico, do lado esquerdo, do lado direito é o braquicefálico. Você vai ter os ramos colaterais, que é a vertebral, a torácica interna e a tóraco-tíbio cervical, que vai regular a tireoide. Então você vai ter alguns ramos saindo aqui ainda da subclave, que vão irrigar algumas estruturas, músculo peitoral maior, peitoral menor, que saem direto da subclave. Aí dá o ramo axilar, braquial, braquial se divide, se bifurca aqui em lunar e radial. Radial e lunar. E vai formar o arco palmar. Você tem dois arcos palmares, arco palmar profundo e o arco palmar superficial. Tá? E é interessante ver a formação desse arco palmar. Deixa eu pegar alguém que tem bem branco aí. Quem que é o mais branco da turma aí? Só que não Certo. Vem cá, Raíssa, você não tem Sincericídio, né? Vocês já viram? É o que eu consigo dele. Fecha a mão. Abre a mão agora. Aqui eu estou comprimindo as duas artérias dela, tanto a artéria radial quanto a artéria lunar. Tá? E a mão dela abre e fecha. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A mão dela vai ficar branca, ó, cada vez mais branca. Ó, porque o sangue não chega e está saindo da mão dela. Deixa a mão aberta agora. E para ver se ela tem um arco palmar funcionante, eu vou soltar só uma das artérias. Vai irrigar toda a mão dela. Ou metade da mão. Ó. Você viu que ele começou a irrigar aqui e depois veio para cá. Entendeu? Isso é o arco palmar funcionando. Por exemplo, quando você vai fazer uma gasometria arterial, o que é gasometria arterial? Gasometria arterial é para saber
Como é que estão as trocas gasosas? Quanto de oxigênio está chegando aqui? Desculpa apertar a tua mão, tá? Foi só um teste, só. Fica gelado, depois quando começa a circular para quente. Assim, ó, toda vez que a gente vai fazer uma gasometria, eu quero saber quanto que está chegando aqui na periferia de oxigênio. Se o que ela está respirando e o pulmão dela está trocando, está sendo o suficiente para chegar aqui. Então a gente chama esse exame de gasometria arterial. Eu vou puncionar a artéria dela aqui. Só que para mim funcionar a artéria dela, o ideal é que eu faça esse teste antes para ver se o arco palmar dela é funcionante. Porque se eu funciono a artéria radial, que geralmente é a... Mais calibrosa. Ela é como se fosse principal, tá? E eu leso a artéria dela, eu posso vir, se ela tem o arco palmar funcionante, eu posso abrir aqui e ligar a artéria dela, se ela tiver algum problema durante o procedimento. Se ela tiver o arco palmar funcionante. Já pensou se ela não tem o arco palmar funcionante, a gente funciona e dá algum problema na artéria dela aqui e ela perde a mão? Problema. Então, sempre antes de você fazer uma gasometria arterial, você tem que fazer esse teste para ver se o arco palmar é funcionante. O arco palmar é funcionante, eu posso funcionar qualquer uma das artérias. Tá? No caso aqui, a gente testou o arco palmar ulnar. E aí a gente teria que fazer esse teste de novo para testar o arco, porque aí eu poderia funcionar a artéria ulnar. Entendeu? Para ver se a radial ela é funcionante também. Você faz o teste dos dois lados. O certo é as duas serem funcionantes? Obrigado. O certo é as duas serem funcionantes. Aí você pode funcionar tranquilamente, porque o arco palmar é suficiente para irrigar mesmo tendo a lesão de uma das artérias. Entendeu? Tá? Então você vai ter a artéria axilar, ela é a continuação da subclávia, e após a primeira costela, né, ela vai irrigar a região do ombro, parte superior do tórax. Você vai ter alguns ramos que é a torácica superior, a tóraco-acromial, subescapular. Tá? Dando continuidade, ela vai se transformar na artéria braquial, que é a continuação da axilar até a fossa cubital. Fossa cubital é essa região. Tá? Fossa cubital é essa região. Então ela vem como braquial até aqui. Aqui ela vai se bifurcar em radial e ulnar. Tá? Importante na punção arterial e na pressão arterial, né? Na medição da pressão. Tá? E está aqui, ó, artéria subclávia. Aqui vai ser como é que é o nome desse trecho aqui. Axilar para cá, braquial, né? E desce braquial até a fossa cubital e aqui ela se divide. Radial. Tá? Bem na fossa cubital aqui. Tá? E ela vai dar vários ângulos. Então você vai ter a artéria radial e a artéria lunar. Radial lateral, então a nossa posição anatômica, vocês aprenderam essa aqui. Então, rádio é lateral. Tá? Opa. Usada na punção, né? E a ulnar medial e contribui para os arcos palmares. Ambos formam o palmar superficial e o profundo. Tá? Essa anatomia que é importante vocês conhecerem, porque lembra que eu falei para vocês que sempre junto com o sistema arterial vai ter o sistema venoso? Bem aqui nessa região você vai ter a veia braquial, você tem a veia ulnar e a veia radial, elas se juntam e vão formar a veia braquial, a veia braquial. Quando eu quero fazer uma dissecção venosa, eu vou fazer uma incisão, 2 dedos acima da fossa cubital, eu faço uma incisão aqui e aqui eu vou achar essa veia braquial. E aí eu vou cateterizar ela e já tenho um acesso central, uma dissecção venosa. Isso é conhecimento anatômico. Você faz um triângulozinho aqui e bem aqui você vai fazer uma incisão e vai divulsionando, você vai achar a veia braquial bem aqui. Aqui, quando você começar a divulsionar, você vai achar a artéria e a veia. E o que vai te direcionando a tua dissecção é a pulsação da artéria. Você disseca, pau, a artéria está aqui, então a veia vai estar aqui. E aí você vai dissecando até você encontrar. Tá? Os arcos palmares, né? Geralmente você tem uma predominância da artéria ulnar e o arco palmar profundo, você vai ter uma predominância da artéria radial. Então, o mais importante para nós é o profundo e a artéria radial. Ambos vão irrigar os dedos e a palma da mão. É extremamente vascularizado. Couro cabeludo, palma de mão, plano de pé, são órgãos extremamente vascularizados. Sangra para dela, tá? Uma coisa que eu recomendo para vocês, você teve uma lesão em alguma parte do membro superior e você está como médico no pronto atendimento, por exemplo, o paciente chega lá todo arrebentado, lá sangrando, jorrando sangue, pega o aparelho de pressão, passa no braço do paciente e insufla, você vai parar, você vai obstruir a artéria aqui, vai parar o sangramento.
Aí você vai lá, abre, você ganha tempo para abrir, dissecar, ver o que está acontecendo, ligar, amarrar, Até consertar. quanto tempo que ganha assim até gerar uma complicação? Existem algumas, cada tecido tem o que a gente chama de tempo de isquemia. Você já acompanhou alguma cirurgia ortopédica? O que os ortopedistas fazem? Eles fazem um garroteio, por exemplo, na tua perna eles vão operar seu joelho, eles pegam tua perna, levantam tua perna e vão passando um garrote do pé no sentido da coxa. Então vai lá de baixo, vai garroteando com a perna levantada, forçando com que o sangue volte para cá. Aí a hora que o garrote chega aqui, ele passa um outro garrote aqui e solta todo ele. Aí daqui para cá não tem nem sangue arterial nem venoso. O cara faz a cirurgia, não sangra nada. Mas cada tecido tem um tempo de isquemia. Por exemplo, o que não aguenta isquemia no nosso organismo, rim não aguenta, coração não aguenta. Geralmente o que vai aguentar mais tempo é partes moles, musculatura, osso, né, tendão. Isso aí tem um tempo de isquemia longo, geralmente 2, 3 horas. Você pode ficar garroteado sem fluxo sanguíneo. Só que quando o anestesista, quando começa a cirurgia de ortopedia e passou o garrote, o anestesista começa a marcar o tempo. Fala, tempo de isquemia. Aqui. Aí vai contando. Óbvio que quanto menos tempo você deixar, mais rápido melhor para o paciente. Tá? E, por exemplo, numa emergência, aconteceu coisa no meu pé. Eu passo o garrote. Eu faço um torniquete, mas passo o garrote. Preciso me preocupar com ficar sem sangue? Com certeza. Mas, assim, por isso você tem que ser mais assim, você quer ficar sem sangue ou sem vida? Porque dependendo da lesão que você tem, o ideal é que você seja o mais rápido possível. E se for um tempo muito prolongado, por exemplo, você está lá pescando lá em Cabixi, lá na Caixa Prévia, está só você, o que você pode ir fazendo é o seguinte, você passa o garrote e de 20 em 20 minutos você solta o garrote e deixa o fluxo sanguíneo um pouquinho. Vai sangrar, mas aí você vai aumentar o sangramento, faz o fecha o garrote de novo. Você vai abrindo e fechando até você chegar numa emergência. Só que aí você tem que controlar o sangramento. É melhor você perder um membro que você perder a vida. Não adianta você chegar morto também no pronto atendimento, que o médico não vai conseguir fazer nada. Mas se ele chegar com o membro lá todo esfarelado, às vezes ele corta e... Foge um tanto do assunto, mas tipo assim, por exemplo, uma picada de cobra não é recomendado fazer torniquete, né? Não. Porque ele... Aí não adianta o torniquete. Porque eu já falar que é pior, né? Bem pior. Mas eu não sei porquê. Não resolve. Picada de cobra e você sair correndo no atendimento e tomar o soro antiofídico, tá? Não tem nada que possa fazer. Ajuda. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas todo pronto atendimento tem um centro de informações antiveneno. Aqui em Viana não tem. Lá em Cuiabá, no pronto-socorro, tem o que a gente chamava de CIAV. E era bem legal, porque o CIAV de Cuiabá, ele era interligado com o CIAV de Curitiba. E aí o que eles faziam? Eles faziam uma prova, os acadêmicos do 5º e 6º ano poderiam participar do CIAV, eles eram responsáveis pelo CIAV. Era uma prova que era aberta para todos os estudantes, uma vez por ano acontecia essa prova. E você fazia a prova com todos os outros estudantes e o melhor levava o ar, eram 2 vagas. Eu fiz e passei. E fiquei 1 ano na frente do CIAV do pronto-socorro de Cuiabá. Lá você tem informações antiveneno. Então você aprende que existem 3 tipos de cobra, por exemplo, o trópico, o protálico e o maquético. Aí dependendo do tipo de cobra, por exemplo, o mais comum aqui é a jararaca, né? Que é a cascavel, no caso, você tem um soro específico para ele. Cada soro, se você conseguir identificar a cobra que picou ou a aranha que picou, o efeito do veneno, o efeito do antídoto é melhor, né? Tá? E o centro de informações antiveneno era para tudo, por exemplo, para intoxicação, para alguma coisa que o paciente tenha ingerido. Tinha lá todos os manuais lá, a gente tinha acesso, se a gente tivesse na dúvida, a gente entrava em contato com Curitiba orientava a gente quanto ao tratamento, e era remunerado, né? Coisa que era remunerado, ganhava, sei lá, tipo, R$200. Na época, estudante, meu amigo, qualquer R$100 eu estava indo transparente. Mas era bem legal pelo conhecimento. Era bem legal. E a gente estava plantando pronto-socorro disso aí. Então aqui você tem um arco palmar, os 2 arcos, né? Superficial e profundo. E uma coisa interessante, gente, a vascularização dos dedos, tá? Você vê que acontece nas laterais. Lembra que passa junto nervo, artéria e veia? Então a inervação do dedo também acontece nas laterais. Então, por exemplo, se você tem uma unha encravada, alguma lesão na ponta do dedo, você pode fazer um bloqueio do dedo. Você entra com a agulha aqui,
aspira, não veio nada, você injeta o anestésico aqui, você vai fazer um bloqueio do dedo. Muitas vezes você consegue amputar o dedo do cara fazendo só um bloqueio aqui, só um bloqueio do dedo digital. Por exemplo, lá você vai arrancar uma unha, você vai fazer uma unha quebrou, cravou, sei lá, vai fazer uma cantoplastia, bloqueia aqui, o dedo inteiro está anestesiado, você pode fazer o que você quiser. É bem legal, é só conhecimento anatômico. Então, de todos os dedos, só você fazer um bloqueio aqui na base do dedo aqui, ó. Infiltra anestésico e manda bala. Agora as artérias dos membros inferiores, gente, tá? Você vai ter artéria ilíaca externa, lembra? Você vai ter ilíaca comum, a aorta bifurcou, artéria ilíaca comum. A artéria ilíaca comum ela vai se bifurcar em artéria ilíaca interna, que vai irrigar os vasos pélvicos, os órgãos pélvicos, bexiga, reto, próstata, ovário, trompa, útero, vagina, pênis. Todos os órgãos pélvicos vão ser irrigados pela artéria ilíaca interna. E a artéria ilíaca externa vai continuar descendo. E ela desce e passou um ligamento, ela vai se chamar de artéria femoral. Aí ela desce medial e vai para posterior. E a partir dessa fossa aqui ele começa a se chamar de artéria poplítea. E aí a artéria poplítea vai se dividir em tibial, anterior e posterior. E lá no pé fibular. Vai irrigar coxa, perna e pé. Essa aqui é a imagem. Então, cruzou o ligamento aqui inguinal, artéria femoral. Tem a artéria femoral descendo, a artéria poplítea lá atrás, e aí ela vai mandar dois ramos, a tibial anterior e tibial posterior. Aqui a tibial anterior está aqui, a tibial posterior está ali atrás, e aqui ela se transforma em artéria fibular. E também vai formar uma arcada no pé. É a ilíaca interna ou externa que liga os glúteos lá? Interna. Interna. A interna. A externa é membros inferiores. A externa, ela vai descer exatamente. A externa Ela desce. desce para os membros inferiores. A interna fica na pelve. Pulso Exatamente. tedioso é fibular? É o fibular anterior. Fibular anterior. Tá? A artéria fibular anterior aqui. Você palpa ele exatamente bem aqui, ó. Tibial anterior e posterior. O tibial anterior você palpa ele aqui, ó. Aqui, ó. Vai sentir teu pulso bem aqui, ó. Aqui é o tibial anterior. E o tibial posterior você vai palpar ele nessa região aqui, ó, aqui atrás. Aqui atrás você palpa o tibial posterior. Tá? Vocês vão aprender isso na semiologia, palpação de pulso. Tá? Então a artéria ilíaca externa passa o ligamento inguinal, torna-se artéria femoral. Os ramos femoral profundo e superficial, ele vai dar dois ramos, né, profundo e um superficial. Você vai ter a artéria poplítea, a continuação da artéria femoral atrás do joelho, vai dar alguns ramos, que são os ramos geniculares, que é a articulação do joelho, e vai se dividir em tibial anterior e posterior. Então aqui é posterior ao joelho, ó, aqui na região do joelho. Então aqui é a região femoral, aí ele se chama artéria poplítea, e aqui para baixo ele vai se dividir em tibial anterior e posterior, tá? Depois que ele passa do joelho. É importante ter um conhecimento anatômico, porque às vezes você vai ter uma lesão do... Eu tenho eu vou botar uma imagem para vocês na próxima aula também, de uma cirurgia, um paciente que teve uma lesão no ombro. Eu não sei se eu mostrei essa imagem para vocês. Esse cara chegou no pronto atendimento, uma baita de uma lesão aqui no ombro, aqui, bem aqui assim. E aí ele chegou todo enfaixado, todo embalado, todo não sei o quê. E quem estava de primeiro na cirurgia era um outro colega. Aí ele falou, daí ele ligou, Eduardo, eu acho que esse paciente aqui tem uma lesão arterial. Eu falei, cara, se tiver uma lesão arterial, o ideal seria a gente ter um vascular aqui, né? Ele não tinha vascular. Aí eu falei, mas você tem certeza que tem lesão arterial? Aí ele, não, certeza eu não tenho, acho que sim, não sei o quê, ficou gaguejando lá. Era um cara que tinha terminado a residência recentemente, é um colega que tinha terminado a residência recentemente, e ele estava meio na dúvida. Eu falei, não, aguenta aí que eu vou aí. Quando eu cheguei lá, eu olhei e falei, provavelmente não tem lesão arterial. E sabe como que eu determinei que não tinha lesão arterial? Se a lesão é no ombro, o que acontece aqui? Você tem aqui, ó, a artéria ela passa aqui, subclávia, axilar, braquial, radial e ulnar. Se eu quero saber se tem lesão arterial, é só chegar aqui e palpar pulso. Você palpa a artéria arterial, o radial e ulnar. Aí palpei e falei, tem pulso nos dois. Falei, não tem lesão arterial aí. Vamos abrir que não tem lesão arterial. Aí levando o cara para o centro cirúrgico, anestesiou, abriu, pegou só a musculatura. O cara estava tomando banho, escorregou, bateu no blindex, o blindex rachou o cara, que assim, levantou um flapzão assim aqui.
Aí eu falei, mas não tem lesão arterial, tem lesão, pode ter lesão do tendão e pode ter lesão da articulação, chama o ortopedista. Aí chamamos o ortopedista e tinha, a hora que a gente abriu, tinha lesão da articulação, da musculatura e da articulação. Aí o ortopedista olhou e falou, não, isso aí é comigo. Eu falei, então beleza, tchau. Falei, não, então beleza, fui. Aí o ortopedista ficou lá. Mas só o conhecimento anatômico. Eu falei, cara, você palpou o pulso? Ele, não. Palpa, meu. Palpa o pulso. Você quer saber se tem uma lesão aqui arterial? Palpa o pulso. Se não tivesse pulso aqui, aí eu ia falar, não pegou. Aí se fosse na perna, eu faria aquela aqui não. Exatamente. Palpa pulso distal. Se a lesão é aqui, pra cá não vai ter pulso. Se o cara corta a cabeça, pelo amor de Deus, não põe um torniquete no pescoço dele. Acho que o meu sonho Não, vai botar vai garrotear o pescoço. Não, pelo amor de Deus, não façam Se isso. ficar a ponte pra desenho. Cara, Você vai soltando devagarzinho. Exatamente. Deixa o cara dar uma respirada e prende de novo. então vamos lá, o artéria tibial anterior, ele passa pela membrana interóssea na região anterior da perna e continua com a artéria dorsal do pé, que é a artéria pediosa. Então aqui você tem aqui, ó, a poplítea na região posterior e aí ela se divide em tibial anterior e tibial posterior. Ó. Tibial posterior descendo aqui e a tibial anterior vai descer lá para frente. A tibial anterior aqui, ó. Tá? Geralmente você palpa a artéria tibial anterior bem aqui, ó, nessa localização aqui. Tá? A artéria tibial anterior, a tibial posterior e a fibular, né? Irriga o compartimento posterior da perna e a fibular, o ramo tibial posterior irriga o compartimento lateral. Então você vai ter irrigação posterior e lateral e a anterior vai irrigar o restante da perna. Tá? Os arcos plantares, né? Você vai ter o arco plantar profundo e o arco plantar superficial, é a continuação da artéria plantar lateral, ramos das artérias plantares, ela vai irrigar os dedos e a planta do pé. E esse arco ele é extremamente vascularizado, tá? Tanto o profundo quanto o superficial. Meu amigo, isso aqui sangra para dedéu. E aí aqui eu também recomendo a mesma coisa, você teve uma lesão no pé, mete um manguito aqui, não, o torniquete não, usa o manguito do aparelho de pressão como o torniquete. Você passa o aparelho de pressão aqui, insufla, põe no 200 e deixa lá. Aí você vai examinar a ferida. Você olha lá, abre, tranquilo, vê o que está sangrando, vai ligando os vasinhos, vai ligando os vasos, vê se você pode ligar o sistema arterial. O sistema arterial, geralmente, quando ele tem essa arcada aqui, que é o arco plantar, você pode ligar, porque o arco ele vai dar conta de irrigar, mesmo você ligando 1 ou 2 ramos, você vai ver que a arcada vai manter a irrigação. Eu já sofri uma lesão ali naquele ramo plantar medial. E a minha mãe é enfermeira. Pisei no copo quebrado. E aí cortou até a estrutura óssea. E sangra, menino. Sangra. Ela fez um curativo e eu fui para o hospital assim, para diminuir a vascularização. Torniquetezão. Fui embora. Pega o aparelho de pressão, insufla e vai embora. Tá? E aquele dedo podre. Conhecimento é essencial para as cirurgias, principalmente cateterismo, avaliação de perfusão, tá? Anatômica, prática clínica. Gente, é importante vocês terem esse conhecimento. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Me chamaram lá para avaliação de um paciente que tinha tomado uma mordida de porco bem aqui. Mordida de porco. E quando eu cheguei, estava aquele enfaixadão assim, e o sangue, o curativo bem molhado. Aí eu falei pro cara, mas quando que foi isso? E comecei a coletar a história do cara, só que o que mais me chamou a atenção foi a coloração da mão do cara. Estava branca, pálida, sem vascularização. Aí eu falei, cara, você tem certeza que não tem lesão arterial nesse trem aí? Ele falou, não, acho que não tem. Na hora que eu tirei o curativo, só o sangue jorrando. Aí eu pego o manguito, botando o manguito no braço do paciente, garroteamos ele aqui. Aí eu fui olhar a ferida. Aí eu olhei e estava lá a boquinha da artéria. Só esperando para jogar. Falei, vamos pro centro cirúrgico. Aí fui pro centro cirúrgico, dissequei uma ponta, dissequei a outra. Nisso eu já liguei pro vascular, na época tinha. Aí era até o Dr. Halsted, para quem não conhece. Eu gosto bastante dele, esse jornal vascular. Ele falou, pô, Eduardo, pleno domingo, eu tô aqui tomando uma cerveja. Aí eu falei, eu sou mais você bêbado do que eu só, vem. Aí para fazer a anastomosia arterial, eu conseguiria fazer, mas prefiro que o vascular. Aí dissequei tudo enquanto ele estava vindo, já anestesiou, já limpei, já lavei, já dissequei, aí só estavam as 2 boquinhas lá, ele só pegou, nós tomamos uma na outra lá, salvamos o cara. Aí
mais. Isso, ou perguntar para o chefe em casa. Hã? O pessoal da FAB. Os periquitos do governo. Chico, como aí? Não fala isso não, treinamento deles é legal não. Treinamento deles é legal não, é porrada toda hora. Esse aqui tá servindo agora, tá vendo o que é bom pra chama? Você está servindo? Está servindo mesmo? Ontem eu tava lá. Aí você pode pedir dispensa. Já teve depois que ensinar só dispensa médica. Ele não tá mais apto a participar. Capinador. Porque você sabe que você está servindo, mas quando você terminar a faculdade você tem que se apresentar de novo, né? Aí, pra mim até Ei, acho que esse foi esse Eu acho que é PF. É fácil. Vai descer lá no batalhão. Bora, galera, vamos para aula, nós estamos acabando. Então, galera, essa aqui ó, são as considerações finais que eu fiz para vocês, que é o importante a gente ter o conhecimento, a anatomia, para mim, ela é o ponto assim, fundamental para o conhecimento médico. Tem muitas coisas que vocês vão fazer o diagnóstico e fazer raciocínio clínico só com conhecimento anatômico, só com conhecimento da anatomia. Então é fundamental saber qual é o vaso que irriga, qual é o vaso que drena para onde, irriga de onde, da onde que vai para onde, se eu tenho uma obstrução ali vai repercutir aonde, tá? Então esse conhecimento ele é fundamental, tá? Então algumas emergências, para quem vai fazer, por exemplo, vascular, vai fazer hemodinâmica, tem que conhecer muito bem. O cara que mais conhece sobre vaso é o cirurgião vascular, principalmente o cara que faz hemodinâmica. Você imagina que quando o cara vai fazer um cateterismo coronariano, o cara entra aqui na artéria femoral, sobe na aorta, sobe no cajado da aorta, no arco da aorta, e ele cateteriza a coronária, que é o primeiro ramo da aorta. Entra dentro da coronária e vai lá e coloca um stent lá dentro, coloca uma bolinha lá dentro, entrando por aqui. Então o conhecimento anatômico ele é fundamental. Ele é fundamental. Tem que ter esse conhecimento anatômico. Uma pergunta meio burra aqui. Ele vai entrar por aqui. E aquele monte de bifurcação, não é perigoso ele entrar no lugar errado? Pode, ele pode. Mas daí é fácil de você voltar? Sim, só puxar de volta um catéter, né? Um aramezinho, vamos dizer assim. Ele vai entrando com o aramezinho, vai empurrando e aí ele vai injetando contraste. Vai injetando e vai injetando contraste e vai vendo onde que ele está. E tem uma aparelho, uma Tem madeira que vai o que eles chamam de intensificador de imagem. O intensificador de imagem vai mostrando em tempo real onde que ele está indo. Tá? E aqui em Juliana não tem, né, professor? Tem hemodinâmica, tem. Lá no Cooperar tem hemodinâmica agora. Hemodinâmica. Inclusive tem um cirurgião vascular fazendo hemodinâmica lá, fazendo um intervencionista. Quem faz intervenção, geralmente o pessoal da neurocirurgia faz intervenção por hemodinâmica para resolver os aneurismas, tá? O pessoal da vascular para resolver os problemas de, por exemplo, uma estenose de carótida, por exemplo, placa de ateroma, você vai lá e coloca um stent coronário, você coloca stent. Então tem profissional fazendo sim, e os caras estão fazendo aí com bons resultados aí, tá? Então é importante. E outras coisas muitas vezes mais fáceis de serem avaliadas, palpando o pulso, tá? Examinando, você sabe aonde a artéria passa, onde é a bifurcação,
Você sabe, se teve lesão ou não, só que você não precisa fazer o exame físico, você sabe se tem lesão ou não. Que nem essa bunda, eu vou mostrar depois a imagem para vocês, para arrancou uma lapada no braço do cara aqui. E quando você vê, lesou só músculo, só tendão, só articulação, mas a arterial, vaso, artéria, nervo, não veio, não lesou. Isso por conhecimento anatômico. E o colega já queria despachar o cara, falando, não, vou mandar o cara para o que teve lesão arterial, não sei o quê. Eu falei, não, vamos ver aqui, calma, ver o que tem aí. Vamos abrir esse trem aí. Vou para suturar uma artéria aí. Tá? Dúvidas, galera, sobre a vascularização do membro superior e inferior? É só conhecimento anatômico também. Tá? E o que eu tinha para falar para vocês de circulatório é isso aí. Amanhã nós vamos entrar no sistema linfático. Beleza? Começamos às 8, vamos até às 11, das 2 às 16, 17 horas. Aí. Combinado? Se vocês conseguirem dar uma lida, o sistema linfático é um capítulo menor. Tentem dar uma lida para vocês virem com conhecimento, para vocês chegarem com dúvidas. Porque às vezes eu chego aqui e falo, vocês não têm nenhuma dúvida, fico nosso, mas tenta ler. Não, vou explicar tudo isso aí para vocês. É 3 páginas. Mas tem um pior cara para dizer rapaziada aí. Lá nas portas você pode ser chamado de você tem que reapresentar. Quando você sair da faculdade, você tem que ser reapresentar. Eu não sou tipo assim, eu não posso ser chamado. Se eu for no sofá, eu não posso ser, mas eu não posso ser chamado. É o que vale. Não, você pode ser chamado. Você pode ser chamado. Que a coordenação vem sendo como aspirante. Você está com o deixa eu dar.